Todos bem? Que bom. Então, continuando a trilogia que nós colocamos na noite anterior, nós vamos falar sobre o sábado, né, que é conhecido mundialmente como a malhação dos Judas. Pois é. O que a gente pode pensar a respeito disso? Seria o segundo dia, né, após a crucificação de Jesus. Jesus morre no primeiro dia, diferentemente de muitos que duravam semanas na cruz, mas baseado no que a história está registrada nos evangelhos, Judas logo depois a sua traição por 30 moedas, que era o preço que se pagava, né, mínimo, no Sinédrio quando você fazia algum serviço para eles, ele se comete suicídio. E aí mundialmente se utiliza de um boneco para que possa extravasar toda a nossa raiva por aquele traidor. Eu, quando era criança, fiz muito isso também, mas fazia mais no sentido de brincar, e nunca no sentido da pessoa em si, né? Mas muitos entendem dessa forma. Mas será que foi só Judas, dentro dessa ideia, foi o verdadeiro traidor? Ninguém estava com Jesus na cruz ali ao lado dele, ninguém foi preso, segundo os evangelhos. Quando eles estavam lá no monte, no Getsemane, né, no Monte lá das Oliveiras, à noite, quando Jesus foi preso pela guarda do templo, todos saíram correndo. Só Pedro que se reagiu e cortou lá a orelha lá do guarda de Herodes. E aí Jesus foi e o curou e falou para Pedro, né, quem luta pela espada morre pela espada, né? E Jesus sempre foi um pacifista. E aí ele foi preso, ele dizendo que vocês querem a mim, não a eles. E nenhum deles o acompanhou no momento. Os registros dizem que Pedro foi lá e o negou 3 vezes. Então Pedro não é o traidor, né? Só Judas. E aí no dia seguinte, né, todos se esconderam, ninguém colocou a cara à tapa, todos ficaram com medo. E só quando Jesus aparece com seu corpo perispiritual materializado é que eles começam a ter coragem e acreditar naquilo que ele já tinha dito, que a vida após a morte existe, que o reino dos céus está dentro de nós e por isso que devemos lutar por ele, porque não é em vão, né? A morte não é o fim, e sim o reinício da vida espiritual, porque antes você já vivia nela, antes de reencarnar. Então, meus irmãos, vamos pensar a respeito se nós não estamos traindo todo dia Jesus nos seus conceitos, nos seus exemplos, e às vezes pior do que isso, né? Pegando a imagem de Jesus, usando a imagem de Jesus para nos mostrarmos, entre aspas, cristãos bonzinhos, calorosos, mas que na hora do vamos ver, somos o primeiro a dar as costas, ou não é comigo, infelizmente aconteceu com você, diferentemente do que Jesus fazia quando consolava um miserável, tanto rico quanto pobre, não havia distinção, tanto fora da lei ou dentro da lei, não havia distinção, tanto aqueles que eram marginalizados socialmente, ou aqueles que estavam bem socialmente, Jesus tratava-os da mesma maneira, independente do momento e da situação. Quando Lázaro estava doente e Jesus foi chamado para lá, demorou 3 dias para chegar, uma viagem longa, e Jesus foi lá. Né? A filha de Jairo, da mesma forma, Jesus foi lá. Né? Em todos os lugares que Jesus era convidado, ele ia lá, ele sempre estava presente. Ele não fugia da responsabilidade de nos ajudar. Então esse é o exemplo dele. Quando traímos Jesus o tempo inteiro, a gente foge dessa responsabilidade de ajudar ao próximo e a nós mesmos. E pior, quando nós usamos a mensagem dele segundo nossas ideias, nossos desejos, né, e aproveitando a ignorância dos outros para mantê-los na ignorância. Por isso Jesus dizia aos fariseus: vocês são túmulos caiados, bonitos por fora, mas podres por dentro. Vocês não permitem que eles entrem, que eles atravessem essa porta e possam verdadeiramente viver a mensagem de Deus. Por isso que ele pregava a mensagem de Deus, para que todos pudessem saber, porque se dependesse deles, não saberiam nunca. Ele é a candeia que coloca tudo em cima do velador para iluminar tudo à sua volta.
Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse era o objetivo do Mestre. Conhecer o que é para viver o que é. Então, meus irmãos, vamos pensar a respeito disso. Ao invés de a gente estar criticando o outro, acusando o outro, como faz até hoje com Judas, que já é um espírito superior, melhor do que nós, ao invés de ficarmos pensando nos erros ou nos equívocos dos outros, porque Judas tinha um propósito, achando que Jesus, dentro dessa ideia do Evangelho, achando que Jesus era realmente o Messias prometido e que estava faltando alguma coisa para ele poder, vamos dizer assim, assumir essa posição. Judas entendia a matéria. Jesus frisava o tempo inteiro para ele que ele estava falando do Espírito, porque a matéria acaba com o tempo necessário. Você desencarna e você continua. Mas aquela posição social, aquele corpo que você tinha, acabou. Então você é o que você é. E é isso que Jesus pregava, para a gente não se apegar à matéria, porque já era a hora da gente entender que nós somos espíritos e que passamos um tempo temporário aqui como uma experiência, como uma jornada de trabalho, que a gente sai de casa para trabalhar e retorna à noite. Mas a noite é o nosso dia, somos nós. Então vamos pensar a respeito, qual é a mensagem que passamos de Jesus para o próximo? É a mensagem do bonzinho para poder ser aceito, ser elogiado, ser acolhido, ser aceito, né, vamos dizer assim, como é que eu vou dizer o termo? Um alvará que Jesus está te dando para que seja aceito, ou ver a mensagem dele mesmo, de ajudar o próximo, independente de quem ele seja, fazer pelo bem dele, né, dentro das possibilidades, porque a gente precisa saber que às vezes o bem que a gente está fazendo mal, e vice-versa, daí o bom senso e a nossa responsabilidade de ajudar quem precisa, né, e isso é a nossa obrigação, né, chegarmos e mantermos aquela pessoa naquela situação, dando para ela o que ela quer. Não, ela tem que lutar pela que ela quer também, faz parte do crescimento dela, né, mas não impede da gente ajudá-la. A ajuda não é fazer por ela, a ajuda é para poder estimular. Jesus falou, vá e não erres mais. Ele foi muito claro. Ele diz assim, a partir de agora, tudo que você fizer vai ser perdoado porque você me aceitou. Ele não disse isso. Disse? Alguns dizem que Jesus implicitamente fez isso. Por quê? Porque quer manter o domínio sobre a sua mente, sobre o seu sentimento. Você agora está livre para fazer o quê? Mas você tem que aceitar Jesus. Não é nada disso. Jesus chamava responsabilidade. Vá e não peques mais. E quando a pessoa era mais renitente no mal, diz assim, porque coisa pior pode acontecer. Então são duas situações. Os erros corriqueiros, que a gente procurar não errar, e os erros terríveis, que coisa pior pode nos acontecer. Então são duas advertências para situações distintas. Quando você entende isso, você sabe que é responsável pelas suas decisões e daquilo que vai gerar. Então, quem traiu quem? Somos nós, que ainda não conseguimos viver a sua mensagem digna. Muitos outros, antes de Jesus, vieram com a mesma mensagem. Todos aqueles espíritos superiores que vieram com a mensagem do amor passaram pela nossa violência. E as suas ideias foram transformadas a bel prazer daqueles que se intitulavam os poderosos da época. Assim aconteceu com as ideias cristãs, com Constantino, que aceitou a doutrina cristã como uma maneira do império sobreviver, essa foi a verdade, e a partir daí criou as hierarquias, e é o que é hoje. E em cima disso foram as várias religiões que surgiram a partir do catolicismo, como o protestantismo, e aí por diante. Então, meus irmãos, o nosso mestre é o nosso exemplo. Não, eu acredito em Jesus. Não. Eu vivo as ideias de Jesus. Eu pratico as ideias de Jesus. Eu tenho isso sedimentado no meu pensamento e no meu coração. É isso que é a forma que a gente tem que pensar. E aqueles que se equivocam, a gente tem que perdoar. Porque um dia nós fomos iguais a eles, ou até piores. E eles vão se tornar seres melhores, como nós estamos nos tornando no nosso dia a dia. Então é uma questão de opção. Qual a opção que vamos fazer? A ficar criticando, como Jesus dizia, né? Ficar vendo o cisco no olho do irmão, ou ajudar a tirar a trave dos nossos olhos para que a gente possa enxergar melhor e aí sim, nós ajudarmos a tirarmos o cisco do nosso irmão, ajudarmos, não criticá-los. Muita paz a todos, vamos pensar sobre isso e fiquem com Jesus.